Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, também quem nos assiste. Parabéns para a CBN e para o CBN Brasil. Muito obrigada, Vera. Boa tarde. Vera nas nossas telas. Obrigado, Vera. Bom, o assunto é o seguinte: eleição em São Paulo. Entramos na fase do voto útil. A eleição está lá embolada nos 3 primeiros lugares e o pessoal correndo para o voto útil. Vera, explique. Exatamente, Sardenberg. A pesquisa Quest de ontem mostrou a permanência de um cenário muito embolado em São Paulo e o crescimento da candidata Tabata Amaral, que está fora desse pelotão inicial, né? Ela oscilou 3 pontos para cima e isso caiu com uma certa preocupação no QG do Guilherme Boulos, porque ele é um dos que estão brigando por uma vaga no segundo turno. E conforme você me perguntou, eu disse uma coisa e depois disse outra, já há quem ache, diferentemente de antes, que pode haver sim um segundo turno sem candidatos da esquerda, com 2 nomes da direita em São Paulo. E aí isso levou a uma pregação de voto útil por parte da esquerda, algo que até aqui não estava sendo muito forte. Então tem um abaixo-assinado encabeçado por intelectuais e por várias personalidades aí do mundo das artes, como cantores, atores, artistas plásticos, professores universitários, etc., em nome de uma votação no Guilherme Boulos já no primeiro turno. A alegação é que... Tira o voto da Tabata, né? Exato, é para tirar esses votos da Tabata que se esperava que fosse minguando nessa reta final, mas pelo contrário, deu uma oscilada para cima, está pontuando 11% na Quest, foi de 8 para 11, e que, portanto, poderia ser um fator, caso ela mantenha esse crescimento na reta final, de risco para o Guilherme Boulos ir ao segundo turno. Então, isso desencadeou essa pregação por voto útil, até porque ela concentrou muitas críticas nele nas últimas intervenções em que eles tiveram debates juntos, tanto no debate da Record quanto no debate da Folha. E aí não é ataque, ela não atacou o Guilherme Boulos, ela fez perguntas referentes a contradições entre o que ele está dizendo agora e o passado dele mais à esquerda e menos moderado do que ele tem se mostrado agora, e foi num tom super respeitoso, mas foi pontuando as falas diferentes de antes e de hoje em relação à responsabilidade fiscal e a outros temas ligados à gestão da cidade, portanto pertinentes, mas isso acendeu uma luz amarela na campanha do Boulos. Ele até reclamou no último debate, falou: acho que a gente é do mesmo campo, então não vou ficar debatendo com você, e logo em seguida foi deflagrada essa campanha pelo voto útil no Boulos. Do outro lado, do lado da direita, onde também existe uma disputa e uma indefinição muito grande, a campanha do Nunes vai apostar todas as fichas nesse discurso de que ele é o que tem a mais baixa rejeição e o único capaz de vencer com folga tanto o Pablo Marçal quanto o Guilherme Boulos. Com isso, eles esperam atrair votos da Tabata e do próprio Marçal. Então, tirar votos do Marçal daqueles que não querem o Boulos de jeito nenhum e tirar votos da Tabata daqueles que não querem o Marçal de jeito nenhum. Então, quem deve encabeçar essa pregação por voto útil no Ricardo Nunes é o próprio governador Tarcísio. Ele foi muito usado na largada da TV e do horário eleitoral. Depois dessas 2 últimas semanas apareceu menos. A campanha avalia que foi um erro ter tirado o Tarcísio do ar, que ele deveria ter permanecido o tempo todo. E aí, nesses últimos programas, tem programa até quinta, a ordem é voltar com tudo, com a presença do Tarcísio, fazendo essa pregação: olha, se você não quer o Marçal nem o Boulos,
vote no Nunes, porque ele vence qualquer um deles no segundo turno. Então é isso, os votos da Tabata sofrendo ataques especulativos dos dois lados e também os candidatos apostando naqueles que têm a maior rejeição para pregar o voto útil em si e com isso evitar a vitória desses outros que os eleitores não querem de jeito nenhum. Para esclarecer o quadro para os nossos ouvintes, essa mesma pesquisa Quest, em simulações de segundo turno, ela mostra que o Nunes ganha tanto do Boulos quanto do Marçal, e no caso de um segundo turno Boulos-Marçal, o favorito é o Boulos. Então é esse quadro que os analistas das pesquisas das candidaturas estão trabalhando, né? Exatamente, para ficar em números, se fosse Nunes versus Boulos, o MDBista teria 41, e o candidato 49 a 33, Nunes versus Marçal, 53 para o Nunes, 26 para o Marçal, e Boulos versus Marçal, aí sim, 41 para o Boulos e 36 para o Marçal. Então, é esse o cenário que está sendo levado em conta e que aparentemente vai até o dia da eleição nessa indecisão, né? A única coisa que eu acho que pode causar alguma mudança, Sardenberg, é o debate da Globo. Costuma dar 30 pontos de audiência, uma audiência muito grande. É quando todo mundo para realmente para assistir, prestar atenção, definir o voto. Se houver um fato novo ali, muito inusitado, alguma coisa muito significativa, isso pode causar alguma mexida para mais ou para menos. E aí a gente pode ter uma ideia disso na pesquisa da véspera da eleição. Sai uma pesquisa no sábado às 4 da tarde. E aí sim a gente vai ter uma ideia de se o quadro permanece nesse triplo empate até lá ou se tem alguma oscilação que mude o quadro ainda na véspera. Mas veja, nem isso é garantia de nada, porque a pesquisa da véspera da eleição para governador aqui em São Paulo mostrou o Tarcísio com 27% e na urna, no dia seguinte, ele teve 41%. Então, as coisas têm sido muito voláteis nas últimas eleições. E aí fica muito essa discussão, as pesquisas erram, mas tem um voto que é definido mesmo na última hora. E isso é um fenômeno cada vez mais comum nos anos 60. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigado, Vera. Até amanhã, parabéns para todos. Até mais tarde também no Viva Voz, do Ponto Final. E aí a gente vai ter musiquinha de aniversário. Tchau, tchau. Até mais.